Você já deve ter ouvido alguém dizer que mentirinhas não têm problemas, porque as mentiras que são contadas, que são mentirinhas, é para proteção, é para não trazer problemas maiores. Será isso verdade? Será que uma mentirinha não tem problemas? Vamos ver o que diz a internet a respeito de mentirinhas. Se isto é lícito que nós possamos entender que pode-se usar mentirinhas sem problemas nenhum, vamos ver o que diz a internet a respeito disto. Antes, eu quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte da família Visão Cristã. Ao se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho. Também deixe o seu comentário e o seu like. Eu sou o Evangelista Hélio, falaremos a seguir. Vamos ver o que a internet está ensinando para as pessoas a respeito disto, de falar uma mentirinha. Não tem problema falar uma mentirinha. Vamos ver o que as pessoas estão aprendendo na internet? Mas eu digo para você, cristão, busque a palavra de Deus. Se você quer ter alguma coisa da internet a respeito de Deus, você tem toda a liberdade, porque você está buscando o aprendizado. Mas eu digo para você, não busque nada fora da Bíblia sem ter a Bíblia como base. Se você não tiver a Bíblia como base e procurar algo fora da Bíblia, você está errado, porque você está buscando pensamentos a qual não vêm da palavra de Deus. São filosofias que estão ensinando coisas a qual esta filosofia interpreta a respeito das coisas. E isto pode trazer para você prejuízo. Então, se você quer aprender das coisas de Deus, você tem liberdade de pesquisar na internet, sim, mas a sua base tem que ser a Bíblia, que é a palavra de Deus. Vamos aqui fazer a leitura do que as pessoas estão aprendendo na internet a respeito de mentirinhas. Vamos fazer a leitura para que nós possamos entender. Veja, a expressão mentiras do bem ou mentiras benéficas, refere-se à ideia de que, em algumas situações, mentir pode ser justificável para alcançar um resultado positivo ou evitar um dano maior. A origem desta ideia reside em diferentes contextos filosóficos, religiosos e éticos, que, de forma geral, defende que a intenção por trás da mentira é mais importante do que a mentira em si. Notamos aqui o que está sendo falado a respeito da mentira. Veja, esse texto que está aqui já é a mentira em si mesma, porque quando você tem uma ideia de usar da mentira para falar algo para proteger, como que você protege com uma mentira? Você, cristão, sabe que o Senhor Jesus, ele simboliza a verdade. Então, não tenha medo de dizer a verdade. Entenda. Tenha o jeito de falar a verdade. Nem sempre, do jeito que você vai falar a verdade, ela pode ter êxito agradável. Use de uma maneira de falar, mas falando sempre a verdade. Tem pessoas que dizem, é a verdade, eu tenho que falar. Não é desta forma que se diz a verdade. A verdade, ela tem que estar sempre em primeiro lugar, mas você tem que usar da palavra correta para que você não venha prejudicar a pessoa. Mas a verdade tem que ser falada sempre.
Nós vamos ver aqui o que nós precisamos compreender a respeito da verdade. Entenda, vamos ler aqui João 8, 43 ao 47. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer aos desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Ao observarmos este versículo, notamos que o Senhor Jesus, conversando com aqueles judeus que estavam à sua volta, não queria ouvi-lo, não queria saber daquilo que ele estava falando, porque não tinham prazer em ouvir o Senhor Jesus. Mas, se chegasse alguém falando uma mentirinha, eles se agradariam e até maravilhavam com aquele que estivesse mentindo. Por quê? Porque os seus ouvidos já estavam apropriados para aquilo, porque aqueles que estavam ali tinham por pai o diabo. Era isto que o Senhor Jesus estava dizendo para eles. Porque se eu digo a verdade, dizia o Senhor Jesus, você não credes? Não tem como eu estar falando com vocês, porque vocês têm por pai o diabo, que é homicida desde o princípio. Portanto, eu quero dizer para vocês, nunca fale mentiras. Mentiras pequenas, médias ou longas ou grandes, entenda como você quiser. A verdade tem que ser falada. Como eu disse há pouco, use da maneira correta para falar a verdade. Nem sempre a maneira que se fala, dizendo é a verdade, ela tem que ser dita. Não, não é desta forma. A verdade tem que ser dita de maneira a qual as pessoas vão entender e você não vai trazer nenhum problema, porque infelizmente você pode estar falando a verdade para pessoas que ela não quer ouvir a verdade, como neste caso, a qual o Senhor Jesus estava falando. Aquelas pessoas não tinha como o Senhor Jesus falar para elas, porque elas não queriam ouvir a verdade, porque elas estavam já infectadas com a mentira. Tem pessoas que preferem ouvir as mentiras do que a verdade. Este mundão a qual nós vivemos, a mentira corre solta e a pessoa que anda na verdade é ridicularizada. Não tem para ela o mesmo aceitação, ou seja, a mesma aceitação, porque as pessoas querem ouvir o que mais lhe agrada. E, infelizmente, a mentira agrada muito mais do que a verdade. Tenha certeza disto que eu estou falando, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E nós que estamos buscando o conhecimento da palavra de Deus, nós temos por Pai o Senhor Jesus. Nós buscamos a verdade que é o Senhor Jesus, para que haja em nossas vidas somente aquilo que vem dele. Dele vem a verdade. A fonte de tudo é o Senhor Jesus. Não perca tempo falando mentirinhas. Use somente da verdade. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.